Exu não existe é a afirmação mais burra do cenário ocultista brasileiro no ano de 2023. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar por que essa afirmação é burra e por que é importante e relevante debater sobre esse assunto. Primeiro, para aqueles que afirmam que estão falando isso de maneira científica, a ciência não comprova coisas espirituais, a ciência não comprova a existência de Exu. De fato, a ciência não comprova, mas ela também não faz afirmações de cunho negativo sobre a existência das coisas. Como assim? Ela só consegue comprovar a existência das coisas, a correspondência entre grandezas. Ela não consegue dizer que não existe uma relação entre duas coisas, apenas que ela não encontrou uma relação entre duas coisas. Ou seja, a ciência não encontrou evidências para a existência de Exu enquanto um ser espiritual. Beleza, sem problema, mas isso é muito diferente de achar que por meio da ciência você pode fazer uma afirmação científica de que Exu não existe. Não é assim que a coisa funciona. Não é papel da ciência fazer esse tipo de afirmação de descomprovar a existência das coisas. Ela só comprova a existência daquilo que ela encontra e identifica com evidências. Então, enquanto afirmação científica, essa frase não vale de porra nenhuma. E vindo de alguém da magia, essa afirmação fica ainda mais burra, porque significa que as pessoas não conseguem identificar enquanto existente coisas que são imateriais. Quer ver um exemplo de uma coisa que você teria muita dificuldade de dizer que não existe? A língua portuguesa. Mas, pera aí, Fausto, a língua portuguesa existe, eu falo português todos os dias. Com certeza você fala português todos os dias, mas português não é como essa garrafa de água, uma coisa que eu posso verificar na minha realidade material e concreta. Eu posso tocar, eu posso fazer experimentos com esta garrafa. O português não existe dando em árvores. Você não pega um pé de português e pega ali, ó, colhi uma letra A, uma letra F. Português é uma abstração, é uma coisa que a gente usa como uma convenção do nosso conhecimento comum. A gente usa para isso uma palavrinha que é intersubjetividade. O português existe na minha subjetividade, e existe na sua subjetividade, e existe no encontro entre essas subjetividades. Ele é um produto da nossa convenção cultural, social, e ele é imaterial. Ah, Fausto, mas a gente fala as palavras do português, né? A vibração que sai da nossa boca por meio de palavras é a materialização do português. O que sai da sua boca são conjuntos de sons. E você combina esses sons de maneira a formar coisas que nós convencionamos chamar de palavras, e que a gente cria uma convenção sobre o significado dessas palavras, que é uma prova de que isso é uma convenção e não um objeto concreto da realidade. Uma pessoa que não fala português escuta você falando e ela só escuta som saindo da sua boca. Um bando de barulho, uma combinação maluca de sons que ela não entende e não identifica como tendo significado. Inglês, espanhol, português são objetos imateriais da realidade. E você teria que ser muito louco para dizer que não existem. Portanto, se você é capaz de identificar idiomas, né, que são objetos imateriais, culturais, enquanto existentes, qual é a dificuldade de identificar Exu também enquanto um objeto de culto, um objeto cultural, uma imagem, um símbolo que existe na intersubjetividade de todas as pessoas que se conectam com o seu culto. E, portanto, ele existe, mesmo que seja apenas uma imagem comum que várias pessoas se relacionam com ela. Afirmar que Exu não existe é negar, inclusive, essa forma de existência para essa potência, para essa ideia, para essa imagem, para esse arquétipo, para esse símbolo. Isso é uma afirmação muito burra de ser feita por alguém que quer lecionar magia para outras pessoas, porque a magia pressupõe o entendimento de que esses objetos materiais existem e afetam a nós dentro da nossa realidade. Quer você dê para isso apenas uma interpretação psicológica e que exclua qualquer hipótese espiritual ou astral para a forma como essas coisas atuam na sua realidade. Mas mesmo de forma só psicológica, eles são existentes na sua realidade. Portanto, para quem acredita em Exu, Exu existe. E beleza, pode ser que você queira dizer que o que essa pessoa estava tentando dizer é que ela não acredita em Exu. E beleza, ninguém tem nenhuma obrigação de acreditar em Exu. Assim como um coreano não tem nenhuma obrigação de aprender português para conseguir se comunicar com outras pessoas com o mesmo idioma dele e não em outro idioma. E cada um tem o seu próprio idioma de cabedal de crenças, seja de crenças religiosas
ou espirituais. Alguns acreditam em Buda, outros acreditam em Vishnu, outros acreditam em panteão céltico, outros acreditam em panteão egípcio, outros vivem o panteão das culturas de religião de matriz afro. E tá tudo bem, cada um com seu vocabulário, cada um com seu idioma nas suas crenças. O problema é você não entender que é muito melhor, é muito mais sensato, instrui muito melhor as pessoas a afirmar: eu não acredito em Exu, eu não acredito em espíritos, do que afirmar de maneira cabal e com um verniz pseudocientífico de que Exu não existe. Porque no fundo vira isso, vira pseudociência, vira afirmar que porque foi feito um estudo neurocientífico com pessoas que estão vivenciando o fenômeno da mediunidade, vivenciando o fenômeno que elas chamam de incorporação, e porque é possível analisar o que está acontecendo no cérebro daquela pessoa, que essa explicação neurocientífica explica o todo do fenômeno, e o fenômeno da vivência mediúnica, da vivência da corporação, pode ser totalmente reduzido a esses atributos mecanicistas neurocientíficos. E não é assim que a banda toca, cara. Isso é negacionismo científico, inclusive, porque as próprias ciências humanas já entendem e reconhecem que não dá para você reduzir o fenômeno da consciência humana a atributos mecanicistas, de neurônios comunicando com neurônio. A coisa não é tão simples. E que quem afirma que magia, conhecimento e religião é ignorância, muitas vezes está sendo muito ignorante ao ignorar diversos fatores que estão envolvidos dentro do conhecimento profundo, dentro do conhecimento acadêmico, dentro do conhecimento científico e que tangem a esse debate, que tangem a essa discussão. Essa pessoa está voluntariamente tornando o seu discurso mais pobre para tentar atrair pessoas que têm rancor com religião para poder consumir os seus produtos, para poder consumir os seus cursos, para poder consumir o seu desenvolvimento mediúnico não religioso. Fala sério, né? E por que conversar a respeito disso? Porque existe uma diferença entre o momento que a gente tem que ignorar um louco para poder não dar mais atenção para ele, mais palco, e o momento em que a gente precisa confrontar um discurso para não deixar aquela pessoa falando sobre aquilo sozinha ou só sendo confrontada de maneira muito rasa por outras pessoas que ainda nem conseguiram entender como pegar aquela ideia, como pegar aquele discurso e contrapor ele, contra-argumentar ele com um tipo de embasamento, com um tipo de rigorosidade que eu trouxe nesse vídeo, que eu não vi mais ninguém do cenário ocultista e mágico trazendo esse tipo de força argumentativa para dentro da discussão. Eu sou o Fausto Ramos, sou o Mago do Caos, e vim aqui botar um pouco de ordem nesse debate a respeito da existência ou não de Exu.